Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui. A gente está aqui mais uma vez, né, para falar um pouquinho de cálculo integral. E nesta aula nós iremos falar sobre as integrais definidas, né, apresentar ali, realizar uma introdução para vocês do que essa integral ela representa, né, mostrar ali os princípios da onde que ela parte e focar, né, na forma de se obter, né, o valor de uma integral definida, né, utilizando os meios da antiderivada que a gente estudou anteriormente. Perfeito? Então vamos lá. Primeira coisa, né? O que é interessante, né? Por que a gente estuda, né, a questão das integrais definidas? E parte ali de um problema que é o problema do cálculo de área. Na verdade, a gente tem alguns métodos, né, chamados métodos numéricos, que permitiam, antes ali do desenvolvimento do cálculo de diferencial integral, fazer certos cálculos de área através de meios de aproximação. Mas, professor, por que você está falando disso? Eu conheço métodos de cálculo de área, eu já estudei cálculo de área, eu sei como calcular uma área de uma circunferência, de um retângulo, de um triângulo, de um trapézio. Perfeito, né? Mas a nossa pergunta, basicamente, ela está se referindo a que eu calcule a área, por exemplo, né, de uma região curvilínea. Não, o que é uma região curvilínea? Digamos que eu esboce aqui para vocês uma curva. Normalmente essa curva ela é definida por uma função f de x. Vou fazer a representação. E eu queira mensurar aí o valor da área que eu tenha dentro desse intervalo A e B. Essa região aqui, sendo mais específico. Eu queira então, qual que é a área disso? Tá? Qual é a área? Perfeito? Ou seja, como que eu obtenho a área dessa região? A nossa pergunta é essa, né? Eu tenho uma região curvilínea onde que eu não posso ali, de certa forma, falar um triângulo, um trapézio, é uma circunferência, né? Não tem uma forma, né, pré-estabelecida, são regiões curvas. Regiões curvas são difíceis de você medir a área delas. Né? Então a gente estuda as integrais aí definidas para a gente conseguir calcular isso, né? E claro, né, trabalhar algumas outras relações, principalmente no tocante ali a parte de aplicações como máximas taxas, né, máximas taxas de variação ou variação máxima que uma função possa apresentar. Isso tem muito a ver ali com a relação da física. Né? Então, vamos colocar ali, né, como introdutório a questão ali de, por exemplo, considerar um objeto, né, em movimento, se a gente for falar um pouquinho da física, né? Um objeto aí em movimento retilíneo, né, com velocidade constante, ou seja, não há alteração dessa velocidade, considerando aí, supondo essa velocidade sendo positiva, né, ou seja, ele está no movimento progressivo. Tá? E a gente queria calcular aí a distância percorrida ao longo do tempo, né, em um certo intervalo, normalmente aí do tempo 1 para o tempo 2. Essa distância percorrida, ela é basicamente a velocidade com que o corpo se encontra, né, a velocidade com que ele está, tá, vezes o tempo decorrido. Né? O que é esse tempo decorrido? É o ΔT. Né? ΔT aí é o tempo que passou. Né? O ΔT é a diferença entre o tempo 2 e o tempo 1. Então, se eu medir ali a velocidade, eu tinha tempo 5 segundos, tempo inicial 5 segundos, tempo 2 é 10 segundos, decorreu-se 5 segundos de movimento. Então, quanto que ele deslocou-se, né? Quanto que ele percorreu, né? A distância percorrida nesses 5 segundos. Tá? Então, você teria aí uma forma, né, de você calcular essa distância. Né? E por ser, né, uma velocidade constante, a gente precisa lembrar, velocidade constante, né, a ideia de constante é aquilo que não muda. Então você teria que o gráfico da velocidade ela seria uma reta horizontal, que a gente vai dar uma olhadinha
posteriormente, né? A gente vai olhar no próximo slide, que é isso daqui. Então, em um movimento, né, com velocidade constante, você tem isso. A velocidade é a mesma, vou pegar a parte de apontador, você tem aqui a velocidade, ela é a mesma ao longo do tempo, não existe a variação, né, de velocidade. O tempo ele varia, mas a velocidade não, né? A velocidade ela mantém-se a mesma, né? E o incrível, né, que quando você pega essa velocidade e multiplica pela variação do tempo, note que você tem aqui, né, a velocidade basicamente é a altura desse retângulo, enquanto que o ΔT, né, ela é a base, né, ela é a base desse retângulo, né? E a área que eu tenho aqui, então, ela é base vezes altura, né? Tem uma forma geométrica conhecida. Então, a área sendo base vezes altura vai ser a velocidade vezes a variação do tempo. Então, tecnicamente, a distância percorrida ela é equivalente à área que eu tenho abaixo do gráfico da velocidade. Tá? Isso é interessante. Tá? Então, quer dizer que não é somente para calcular a área, mas o que essa área abaixo do gráfico ela nos representa. Então, a área abaixo do gráfico da velocidade ela vai representar para nós a distância percorrida pelo móvel, né? Quanto que ele andou na sua trajetória ao longo dessa variação de tempo. Isso que é o bacana, né? Isso aqui é uma coisa bem interessante. Então tem muitas questões de aplicação. Agora, para quando o corpo ele tem uma velocidade constante, é tranquilo, né? Você tem aqui então um retângulo, é só você multiplicar então a velocidade vezes a variação do tempo. Agora, quando a gente pensa em um móvel que ele não segue uma velocidade constante, a velocidade dele varia ao longo do tempo, a velocidade dele, o corpo está submetido a uma certa aceleração ou uma certa desaceleração, ora a velocidade dele aumenta, ora a velocidade dele reduz, você passa a ter um probleminha um pouquinho maior, que é o que a gente tem representado aqui. Tá? E essa é a grande problemática que a gente está enfrentando. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Aqui eu tenho uma representação que está nos dizendo o seguinte, olha, o corpo ele mantém, né, o móvel ele mantém uma velocidade de 5 metros por segundo nos 2 primeiros segundos do movimento, de 0 até 2. No tempo de 2 até 3, a velocidade dele passa a ser uma velocidade de 15. Então quer dizer que houve um aumento da velocidade, aqui meio doido, né? Que ele saiu dos 5 e foi direto para 15. Isso não acontece, né? Vamos ser sinceros, isso aqui não acontece. Você não tem um salto da velocidade, né? A velocidade ela sobe, ela progride, né? Continuamente. Você não tem um salto, ela não sai de 5 e vai para 15. Ela vai 5, 7 e pouquinho, 8, 9, 10, até atingir os 15. Né? Mas ok. Ele fala aqui do 2 a 3, a velocidade dele manteve-se sendo 15. Né? Depois dos 3 segundos, né, dos 3 segundos até os 6 segundos, a velocidade dele não era mais 15, a velocidade dele passou a ser 10 metros por segundo. E por final aqui, no intervalo de 6 a 8 segundos, a velocidade dele voltou a ser 5. Tá? Isso nos leva a que você não tem ali mais o deslocamento, né, o espaço percorrido, desculpe, deslocamento é outra coisa, né, o espaço percorrido, ele não vai ser dado pela área de um retângulo, né, mas a área de 4 retângulos. Né? Então ele tem um espaço percorrido nos 2 primeiros segundos, que é a área desse carinho, desse primeiro, que é 5 vezes 2, que dá 10. Entre 2 e 3 segundos, você tem variação de 1 segundo por uma velocidade de 5, então ele teve um deslocamento, né, uma variação de espaço, né, um espaço percorrido de 15. De 3 a 6 segundos ali, então em 3 segundos ele teve uma velocidade de 10, ele teve ali um espaço percorrido, né, uma distância percorrida de 30 metros, né, e de 6 a 8 ele se locomoveu com uma velocidade de 5 durante 2 segundos, então ele teve um deslocamento, uma distância percorrida aí de 10. Então qual que seria o total, né? Qual que seria a distância, né, percorrida por ele? Né? Então a distância percorrida dele seria aí, né, a distância, vou colocar aqui como ΔS, né, variação de posição, a distância percorrida, seria 10 mais 15 mais 30
mais 10. Né? Então ele tem uma variação, né, de posição aí um pouquinho alterada ao longo do tempo, né? Ela não permanece sendo constante. Você teria então aqui 50, 65 metros, né? Você teria um deslocamento, uma distância percorrida de 65 metros nessa situação, nessa característica. Né? Entretanto, né, como eu comentei com vocês, a velocidade ela não dá esses saltos. Né? Ela não apresenta esses retângulos bonitinhos aqui. Né? Isso aqui nada mais é, isso aqui nada mais é que uma aproximação. E foi muito tempo, durante muito tempo, é o que acabou sendo feito. Né? Você aproximava, chegava em valores próximos, né? A distância percorrida, a área que você tinha. Porque o gráfico da velocidade, ele na verdade se daria da seguinte maneira, tá? Aqui numa outra situação. A velocidade do corpo, ele sairia de 5 e iria subir continuamente, né, até atingir o seu ápice lá em cima dos 20, e depois, provavelmente por um processo de desaceleração, essa velocidade ela vai decaindo-se ao longo do tempo, tá? Então formando essa curvatura. Tá? Então a velocidade aqui ela é uma função de tempo. Tá? A velocidade ao longo do tempo ela vai mudando de 0 até 8 segundos, ou seja, dentro desse intervalo. E tecnicamente o que nós teríamos aqui é que o espaço, né, a distância percorrida, ele seria a área de todo esse gráfico, né? Toda a área abaixo dessa curva. Então, o deslocamento, né, a distância, desculpa, eu fico falando deslocamento, mas não é deslocamento, é o espaço percorrido, seria a área total. E eu tenho problemática exatamente de eu ter uma curvatura para fazer essa medição. Uma das formas que a gente utilizava, né, e o cálculo numérico usa isso, é você aproximar. Aproximar de que maneira? Né? Criando a ideia dos retângulos, né? Utilizando esses retângulos como uma forma de aproximante. Né? Você se aproximar pelos retângulos. Então você criaria o primeiro retângulo, isso te daria uma área. Um segundo retângulo, você teria uma segunda área. Um terceiro retângulo, uma terceira área. Quarto, quinto, sexto retângulo. E você consegue gerando isso através dos retângulos, calculando as áreas desses retângulos que são fáceis de ser calculados. E você chegaria num valor aproximado para, no caso aqui, o espaço percorrido, né? Mas a área que você tem abaixo desse gráfico. Aqui a gente teria uma coisa aqui em torno de, são 50, 105, né? Você teria aí um valor aproximado para esse deslocamento de 105. Tá? Mas logo você consegue perceber que isso é errôneo, porque ao usar os retângulos, você está desconsiderando essa região, você está desconsiderando essa região, você está desconsiderando essa região, essa. Tá? O que você poderia fazer era fazer algumas aproximações aqui, por exemplo, com triângulos aqui. Né? Isso é possível. E você melhoraria a sua precisão. Mas mesmo assim ainda você conteria um pouquinho de erro, né? Seria um valor aproximado. Então essa era a forma, é uma maneira de a gente chegar em áreas, né, curvilíneas e resolver problemas nesta ordem. A questão fundamental, né, que a gente tem é como que eu consigo chegar nesse valor de forma mais precisa, tá? Qual que seria a estratégia de a gente conseguir chegar nesse valor mais preciso? E é isso que o cálculo integral ele discute, né? Como que eu chego nesse valor, tá? Uma das ideias, né, fundamentais aí é que se eu tomo esses retângulos, então você aqui tem a região, né? Vou pegar aqui o apontador, né? Você tem essa região que você desejaria calcular a área, né? E você dividiria ele em vários intervalos, né? Ou seja, eu vou dividir aqui em vários pedacinhos, né? Vários pedaços, com um certo comprimento de base aqui, de comprimento igual aqui, né, ΔX, né, essa variação aqui de comprimentos iguais, e você formaria aqui alguns retângulos para fazer a sua aproximação. Fazendo um retângulo usando como base a direita, a esquerda ou ponto central, o que é? Eu poderia
Se eu usar a de esquerda, você ficaria com esse retângulo aqui, né? Esse menorzinho, esse e esse maiorzinho. Se eu usar a direita, você ficaria esse, que é como foi feito aqui, né? Você teria esse retângulo, esse outro retângulo, esse outro retângulo e esse outro retângulo. Ou usar o ponto médio, pegar um ponto médio aqui, construir um retângulo, um ponto médio aqui, retângulo, um outro ponto médio aqui, um retângulo, ponto médio aqui, retângulo, ponto médio aqui, o retângulo. Tá? São métodos eficientes para a questão de uma aproximação. Tá? Agora, como que eu conseguiria, de novo, chegar num valor mais exato, ou se possível, com exatidão? Tá? Então é a ideia do cálculo, né, integral, que, tudo bem, os retângulos, eles não trazem para nós uma precisão. Tá? Mas se eu começar a induzir alguma coisa, talvez eu consiga chegar numa precisão melhor. Então, por exemplo, aqui, eu tenho essa região. Eu dividi em dois retângulos. Né? Você tem esse retângulo e esse retângulo. Note, isso que é o mais importante, que você tem um erro enorme. Né? A área que você vai medir aqui é muito maior do que realmente a área que você queria medir. Perfeito? Agora, se eu aumentar o número de retângulos, o retângulo vai ficar com uma base um pouquinho menor, perceba, né, e é importante, perceba que minha aproximação melhorou. Eu continuo tendo um erro, né, eu tenho uma diferença. Mas essa diferença reduziu. Né, eu estou mais próximo da área. Né? Se eu ampliar isso para 8 retângulos, né, note que eu vou ter um erro, né, uma diferença menor ainda. Então a gente consegue perceber que conforme eu for fazendo mais divisões, maior é a minha precisão, né? Ou seja, mais próximo do valor eu vou ter exato. Quando que eu conseguiria chegar, né? Quando eu conseguiria chegar no valor exato, né? Então, para 4 divisões, né? 4 retângulos, 8 retângulos, 16 retângulos. Então, note quanto mais retângulos, mais preciso se torna. Quando eu chegaria no valor exato? Quando eu tendesse esse número de retângulos ao infinito. Tá? Se eu fizer infinitos retângulos, a minha precisão vai ser exata. Eu vou ter o valor exato. Então, a ideia do cálculo integral, ele persiste, né? Ela consiste, na verdade, nisso. Né? Você, através de uma soma de retângulos infinitos, você induzir, né? Você se aproximar do valor exato daquela área. Claro que aqui era um triângulo, né? Professor, é só fazer base vezes altura dividido por 2. Concordo, fazer 4 vezes 4, 16, dividido por 2, você tem a área 8. Tá? Mas a gente está pensando em regiões ali curvilíneas, né? Regiões curvas. Perfeito? Mas a ideia, então, da integral definida é exatamente fazer essa relação. Né? Dada uma certa área de uma região curva, eu fazer subdivisões dessa região de forma a que, se eu tender isso para números muito grandes de divisões, ou seja, dividir isso em uma quantidade muito grande de retângulos, eu consiga induzir e chegar no valor dessa área com exatidão, né? O valor exato para elas. Tá? Então nós temos aí que a definição, né, formal, né, de uma integral definida é que, se você tiver, isso aqui é importante, né? Se você tiver uma função contínua definida dentro do intervalo de A a B, então é importante. Se a função não for contínua dentro do intervalo, isso aqui não funciona. Tá? A gente divide o intervalo, então, AB em N subintervalos, em pedacinhos pequenos, né, de comprimentos iguais, definidos aqui pelo ΔX, sendo B menos A, ou seja, o ponto mais distante pelo ponto mais próximo, dividido pela N divisões, né, considerando ali o x0 sendo o valor de A e o xn sendo o valor de B, é o enésimo valor, o último valor, né, e sendo as extremidades desses intervalos. Tá? E você tem ali uns pontos amostrais arbitrários, né, o x traço, que você vai tomar.
O valor da integral, né, definido o valor dessa área, né, o valor da integral definida de f de a até b, né, ou seja, do começo do intervalo até o final, que é essa a representação. Né? Então, a integral do valor de a até b da essa função f de x, ela vai ser dada pelo limite da somatória, tá? Então, da somatória das n partes, né? Então, das n partes que você fez, da f de x, né, de ponto de amostragem, que são as alturas dos seus retângulos, tá? Isso aqui representa as alturas dos retângulos. Tá? Vezes o ΔX. O que é o ΔX? É a variação em x que é a base. Tá? Então você está multiplicando as alturas vezes as bases nos seus retângulos. Tá? Para quando o número de divisões que você está trabalhando ele tender para o infinito. Isso quer dizer que você deveria fazer para uma quantidade, né? Você pegar aquela região, dividir ela, por exemplo, em 10 partes, depois você repetir todo o processo dividindo ela em 20 partes, depois repetir o processo fazendo para 30 partes. Então você vai aumentando a quantidade de partes e vai analisar o limite, vai verificar para quanto que isso está se aproximando para chegar no valor de conclusão dessa integral. Sim, é um método desgastante, tá? É um método longo, certo? E é demorado. Perfeito? Entretanto, né, a gente vai estudar aí hoje, ver o teorema fundamental do cálculo parte 1, que ele vai falar exatamente sobre isso e trazer um recurso que facilita para o cálculo desse tipo de situação, sem a necessidade do cálculo do limite. Tá? Então vamos lá. Né? Interpretação da integral definida como área com sinal. Isso é algo importante, tá? De a gente ser observado. Por quê? A nossa função, a nossa curva, nem sempre ela é, né, uma função estritamente positiva, né, restritamente positiva. O que eu quero dizer? Normalmente a nossa f de x ela pode ser uma coisa maior ou igual a zero. Então quer dizer que ela nunca vai gerar um número negativo de imagem. Tá? Muitas vezes é isso. Quando isso acontece, a integral definida, né, ela vai definir a área abaixo do gráfico. Ponto. Tá? Não preciso me preocupar com isso. Certo? Agora, existem situações, tá, que a nossa f de x ela toma valores positivos e negativos. Ou em determinado momento ela está acima do eixo x e em outro momento ela está abaixo do eixo x. Então ela muda o valor de y. Y pode ser positivo e negativo. E isso é o que a gente chama então de conceito de área com sinal. Tá? Ou seja, a área vai ter um sinal para a questão dessa parte de integral. O que acontece? O que está acima do eixo x é positivo. Então você tem aqui uma área positiva. Entretanto, essa região que está abaixo do eixo x, ela é uma região negativa. Tá? E como que a gente faz então para calcular uma área nessa situação? A gente tem que somar as duas áreas. Eu tenho que somar a área positiva com a parte negativa. Entretanto, se eu fizer isso diretamente, se eu somá-las diretamente, você vai estar fazendo uma diferença. Você vai estar pegando um valor e subtraindo o outro. E não é o que você quer. Você quer calcular a área. Né? Então tem que ser essa área mais essa área. Existem dois métodos. O primeiro método, né, seria fazer o quê? Seria tomar o valor da região que está acima do eixo e tirar o valor de baixo. Professor, por que tirar? Porque aqui já é negativo. Então, negativo com negativo tornaria-se esse valor positivo e você, na verdade, estaria fazendo a soma. A outra forma é você desconsiderar o sinal negativo e fazer positivo mais o outro valor, e assim você tem o resultado dessa área de forma correta. Claro que tem que tomar um cuidado, porque se a gente fosse falar de variação total, a nossa expressão, não seria bem isso que nós faríamos. Mas para cálculo de área, é uma situação que a gente comumente apresenta, comumente tem que lidar. Tá? Vamos lá para algumas propriedades, então, também das integrais definidas. Por exemplo, né, algumas propriedades e alguns teoremas. Então, a integral de uma constante, ou seja, se eu tenho um valor constante, que é a ideia do nosso retângulo, né, a integral definida de a até b
de uma constante c na variável x vai ser c, a própria constante, vezes b menos a, tá? Que é exatamente, né, o comprimento do eixo x ali, a sua variação do eixo x. É só fazer o constante vezes esse valor de forma direta, sem nenhuma preocupação. Tá? Teorema ali da linearidade, né, que a gente usa também para o cálculo das integrais, tá? Que a gente já até ouviu falar um pouquinho dele, que é o seguinte, né? Se você tem integral definida, ou seja, integral de a b de f de x mais g de x, é a mesma coisa de integral de a b da f de x mais a integral de a b da g de x. Você soma a integral de cada uma das duas funções. Tá? Se você tem a integral de a b de uma constante vezes uma função, você vai ter que essa integral vai ser a constante vezes a integral de a até b da função. Tá? Então você pode colocar essa constante multiplicativa, esse múltiplo, né? Esse múltiplo constante fora do processo de integração e integrar somente a função dentro desse intervalo. Então vamos ver aqui um exemplo. Né? Aqui eu tenho o cálculo de 0 a 3 dessa expressão aqui. O que nós faríamos? O que a gente poderia fazer? A gente teria que a integral, no caso eu não vou resolver a integral, tá, gente? Só vou mostrar esses dois teoremas. A integral de 0 a 3 de 2x ao quadrado menos 5 dx é a mesma coisa que a integral de 0 até 3 de 2x ao quadrado dx, ou seja, a integral do primeiro, tá? Menos, aqui no caso, sinal de subtração, a integral de 0 até 3 de 5 dx. Tá? O que mais eu posso fazer aqui? Note que aqui você tem um múltiplo constante, então eu posso colocar duas vezes a integral de 0 até 3 de x ao quadrado dx menos a integral de 0 até 3 de 5 dx. Tá? Daí eu faria a integral definida de 0 até 3 de x ao quadrado e faria a integral de 0 até 3 de 5 dx. Né? A primeira seria multiplicada por 2, subtrairia da segunda ali e teria o resultado dessa nossa expressão. Tá? Não vou até o cálculo, depois a gente vai calcular umas outras ali. Aqui é só para mostrar esse teorema é fundamental, tá? Que é o teorema da linearidade de uma integral definida. Tá? Algumas outras definições. Invertendo os limites de integração. O que quer dizer inverter os limites de integração? Normalmente a gente tem assim, ó, b e a, né? O a ele é menor do que b. Tá? Eu posso fazer isso, né? Eu posso trocar esses extremos. Tá? Posso invertê-los. Só que quando eu inverto o a e b de posição, eu troco o sinal, ou seja, de positivo o negócio passa a ser negativo. É a inversão, né? A inversão, né? Passa a ser o sinal oposto. Vamos pegar um exemplo. Se eu pego aqui a integral de 1 a 2 de x ao quadrado dx, né? Posso fazer aqui o seguinte, menos a integral de 2 a 1 de x ao quadrado dx. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você trocar a posição dos extremos, né, do intervalo, quem é o primeiro e quem é o final, ele vai acarretar para você na mudança de sinal da integral. Tá? De positivo passa a ser negativo. Só isso. Mas você tem que tomar um cuidado. Então, se você inverter, normalmente é do menor para o maior, tá? Normal é isso, do menor para o maior, mas caso você inverta, o resultado vai dar contrário, né? Vai dar com sentido oposto. Então vai dar o sinal oposto do resultado convencional. Tá? Então toma cuidado com isso. Certo? Vamos lá para o teorema fundamental do cálculo. Tá, gente? Que é isso aqui que é o primordial. O que o teorema fundamental do cálculo ele faz? Né? Ele vai relacionar para a gente que, né, esse cálculo da integral definida está associado ao processo de antiderivação que a gente veio estudando até o momento. Tá? A gente viu olhar o processo de antiderivada, regras de integração,
calculando as antiderivadas, que são as integrais indefinidas. Tá? E como que ele faz essa verificação? Né? Percebe-se que aquela área, né, que a gente viu anteriormente ali, ela pode ser obtida utilizando a antiderivada. Tá? Então, quando eu falo da integral definida, tá? A integral definida de a até b da f de x dx, este valor, que era obtido pelo limite, né, da somatória dos retângulos que eu mostrei para vocês, é a mesma coisa que a gente calcular a primitiva dessa função. Tá? Calcular a primitiva dessa função, calcular a antiderivada, calcular essa antiderivada para o valor de b, que é essa f maiúsculo de b, e subtrair o valor dessa primitiva, né, para o valor de a. E eu vou chegar exatamente no valor da área daquela região, sem a necessidade de estar utilizando todo aquele limite, aquele somatório, fazendo aquele monte de retângulos. Isso daqui é a parte mais importante. Tá? É esse teorema que faz a ligação para a gente entre o que a gente estava vendo antes, tá, com a parte de cálculo de área, que é as integrais definidas. Tá? Então vamos dar um exemplo aí. Ó. Calcule a área abaixo do gráfico de x ao cubo, né, f de x igual a x ao cubo, acima de, né, abaixo do gráfico, acima de 2 e 4. Né? O que é esse 2 e 4? Esse 2 e 4 é o intervalo de x. Né? Então, x pertence ao intervalo de 2 até 4. X ele começa no 2 e termina no 4. Tá? Como que a gente vai fazer? Vamos lá. Né? Você vai ter, então, vou reproduzir aqui para fazer o passo a passo com vocês. A área vai ser a integral, né, de 2 até 4, ou seja, da onde começa essa região e ela começa no 2 e termina no 4, da minha função x ao cubo dx. Tá? Como que vai ficar isso aqui? Bom, eu preciso da primitiva do x ao cubo. Eu vou mudar aqui a notação, tá, para vocês. Bom, qual é a primitiva do x ao cubo? Potência, né? Primitiva é x elevado à quarta dividido por 4. Essa é a primitiva. O que é isso aqui? Essa é a f maiúscula de x. É a primitiva, é a antiderivada. De quem? Da f minúsculo, né? Da f minúsculo, que é o x ao cubo. Tá? A função primitiva de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Só que eu vou precisar calcular isso para 2 e para 4, que é o começo e o fim do meu intervalo. Tá? Então vai ficar 4 à quarta sobre 4 menos 2 à quarta sobre 4. Tá? Aí você fala, mas por que 4 primeiro? Porque eu pego o valor, né, mais distante, que é o final do meu intervalo, e estou tirando o começo do meu intervalo. Certo? Estou pegando o final menos o começo. Certo? Final menos o começo. Você vai ter 4 à quarta. 4 à quarta. Quanto que vai dar 4 à quarta? 4 à quarta vai dar aí 256. 256 sobre 4. 2 à quarta dá 16. Igual não, né? Menos 16 sobre 4. Né? 256 por 4, né? 256 por 4, você vai ter aí então 64, né? 64 menos 16 por 4, que é 4. Então você vai chegar aqui, que aquela área, né? Essa área vai ser 60. Como a gente não está biunidade, né, a gente coloca a unidade quadrada. Tá? Então, 60 unidades quadradas ou 60 unidades de área. Eu fiz ali, estava representado na forma de cima, eu só fiz na anotação que eu costumo utilizar. Tá? Mas o processo é esse. Então, se você quer calcular essa área, seria dividindo por um monte de retângulo e fazendo somatória de tudo isso. Tá? Dá um trabalho do caramba fazer isso aplicando a ideia de limite. Você tem que fazer algumas vezes e verificar para quanto está atendendo.
Graças ao teorema fundamental do cálculo parte 1, você consegue, então, utilizando as primitivas, as antiderivadas que a gente vem estudando, fazer esse mesmo cálculo e chegar no valor exato dessa área. Tá? Chegar exatamente no valor exato. Aqui temos uma outra representação. Né? Então, calcule a área abaixo, né, do gráfico da função g de x igual a x elevado a menos 3 quartos, mais 3 vezes x elevado a 5 meios, no intervalo aí de 1 até 3. Tá? Então, primeira coisa, se essa é a função g, quem é a primitiva de g? A primitiva de g é 4x elevado a 1 quarto, mais 9 oitavos de x elevado a 8 terços, que é uma primitiva então da função g. Tá? Então, eu vou calcular essa integral de 1 até 3 dessa minha função, vai ser a primitiva calculada de 1 até 3, né? Ou calculada no limitante 1 e 3. Tá? A primitiva a gente já determinou, não fiz nesse momento, mas só para passando, é 4x elevado a 1 quarto, mais 9 oitavos de x elevado a 8 terços, que vai ser calculado, então, para 1 e para 3. Né? Então, o limitante superior, substituindo a expressão, menos o limitante inferior. Tá? Isso aqui vai chegar no valor aproximado, não vou conseguir chegar no valor exato, por questão de complexidade, números irracionais que estão aqui envolvidos. Né? Aqui você tem uma raiz quarta de 13, ela é um número racional. Você chegaria nessa primeira parte aqui, 26,325 aproximadamente. Na segunda aqui, 5,125, né, dessa segunda parte. Fazendo a diferença entre elas, nós teríamos aí 21,2, né, unidades quadradas, que seria aí uma aproximação para o cálculo desta área. Tá? Tanto que se você pegar aqui um retângulo, um trapézio, né, se você pegasse um trapézio aqui, só que a gente não sabe esse ponto, né, infelizmente, até daria para a gente saber quanto que seria esse ponto, né, seria 2, ou seria 3, 4. Seria 4, daria para você chegar também uma aproximação legal aí, né? Mas temos aqui então um valor aproximado por causa da presença de números irracionais, mas senão a gente teria o valor exato, né? Então o valor dessa área, né, é de 21,2 unidades quadradas. Tá? Aplicando-se a ideia de antiderivada. Perfeito? Um exemplo 3. Calcule a integral definida, né, de secante ao quadrado de x de menos π sobre 4 até π sobre 4. Daí ele que esboça a região correspondente. Né? Então, primeiro, né, eu preciso da primitiva, ou seja, quem eu derivo que dá secante ao quadrado. Né? Lembrando então aí que a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Então, a primitiva, ou a derivada, né, definida de menos π sobre 4 até π sobre 4 da secante de x, secante ao quadrado de x dx, vai ser a tangente de x, que é a primitiva da secante ao quadrado, calculada então nos limitantes de menos π sobre 4 a π sobre 4. Então, você vai ter tangente de π sobre 4 menos a tangente de menos π sobre 4. Π sobre 4 é 45 graus, tangente de 45 graus é 1. Né? Então você tem 1 menos a tangente de menos π sobre 4, né? Menos 45 graus, ou se você preferir aí o 315 graus, tá? Você vai ter que é menos 1. Então a gente tem aqui 1 menos 1, gerando 2, que é então o valor da área desta parte do gráfico aqui. Tá? Isso daqui é igual a 2 unidades de área. Essa curva é a curva definida, tá? É a curva definida pela secante ao quadrado de x, perfeito? E o meu intervalo está vindo aqui do menos 4 até o 4, certo? Vamos fazer mais um exemplo. Calcule letra A integral definida de 0 a π de seno de x, e letra B, de 0 a 2π de seno de x. Vale lembrar, quem é a primitiva do seno? Né? A primitiva do seno é quem eu derivo que dá seno. Quem que eu derivo que dá seno? É o menos cosseno. Perfeito?
menos cosseno. Então, a integral de 0 a π de seno de x vai ser menos o cosseno nos limitantes de 0 até π. Isso vai gerar para a gente menos cosseno, então, de π menos o cosseno de 0. Cosseno de π é menos 1, então vai ficar menos 1, menos, né, o cosseno de 0 é 1, que vai dar menos 1. Você chega, então, aqui que o valor, né, dessa integral definida é 2. Tá? Agora, o que acaba acontecendo? É de se esperar, de 0 até π, a 2π, que é a letra B, o resultado fosse 0. Por que isso acontece? Tá? Porque você está trabalhando com a função trigonométrica seno. E quando você fala da função seno, ela é uma função cíclica. Ela faz isso. Ou seja, uma região dela está na região positiva. A outra região dela está na parte negativa. O interessante dela é que a parte positiva e a parte negativa são iguais. Então, quando você soma uma coisa igual e com uma outra coisa igual, só que com sinal oposto, o resultante vai dar 0. Tá? É o que acontece aqui. Então, de 0 a 2π dá seno de x. A primitiva de seno é menos cosseno. Vou calcular isso nos limitantes de 0 até 2π. Então, vai ficar menos cosseno de 2π menos o menos cosseno de 0. Cosseno de 2π é 1, então vai ficar menos 1, menos, né, o cosseno de 0, que é 1, então vai ficar menos 1, menos 1, que fica aqui, então, menos 1, mais 1, que retorna 0. Em questão de cálculo de área, né, não deveria dar isso, né? A gente sabe que deveria dar um outro valor, um valor um pouquinho diferente aí, em questão desse caso. Né? Você teria aí dois valores um pouquinho diferentes, que é o que é representado aqui. Tá? Você tem essa região e essa região, como eu representei. Tá? A área, daí depende, né? A área de uma corcova é 2, né? Isso daqui é 2 unidades. Como que eu sei? No primeiro cálculo aqui eu cheguei em 2. Esta daqui também é 2. Tá? Então, considerando a área com sinal de 0 a 2π, ela é nula, porque você está fazendo 2 menos 2. Tá? Então, o correto, a área total seria 4. Tá? Você pega 2 menos 2, que daria 4. Tá? Quando você consegue fazer essa análise, você sabe que está calculando a área. Caso contrário, isso não se estabelece. Tá? Aqui um exemplo, fazendo uma função exponencial. Tá? Então, se você parar para pensar, o passo que a gente está fazendo aqui é um passo a mais do que a gente fazia anteriormente. Antes a gente só fazia a antiderivada, a primitiva, agora a gente está fazendo alguma coisa com essa primitiva. Né? Então, calcule a primitiva, ou melhor, a integral definida de menos 0,3 até 0,6 de e elevado a 3x menos 1 dx. Toma cuidado, né? Isso aqui é uma integral por substituição, tá? Mas vai acabar que vale a gente relembrar, né? Então, se eu fizer a integral de e elevado a 3x menos 1 dx, eu primeiro vou substituir aqui por u. Né? Então, a gente teria a integral de e elevado a u, daí aqui du. Só que daí du eu vou dividir pela derivada de 3x menos 1, que no caso é 3. Tá? E a gente chega na integral, ou melhor, né, em 1/3 da integral de e elevado a u du. E então, teremos aqui que é 1/3 de e elevado a u. Perfeito? Quem é u? U é 3x menos 1. A gente chegaria a 1/3 de e elevado a 3x menos 1. Tá? Que é a nossa primitiva que está representada aqui. Certo? Eu estou querendo calcular essa área de menos 0,3 a 0,6. Certo? Então, eu vou pegar a primitiva dessa expressão, a antiderivada, que é 1/3 de e elevado a 3x menos 1, e vou calcular, então, nos meus limitantes, que é no menos 0,3 até o 0,6. Substituo, vai ficar 1/3 vezes e elevado a 3 vezes 0,6 menos 1, menos 1/3, né?
menos 1/3 vezes e elevado a 3 vezes menos 0,3 menos 1. Fazendo esse cálculo, a primeira continha aqui chegaria em algo próximo a 0,742. Lembrando que E é irracional, então você não conseguiria chegar no valor exato, você chegaria no valor aproximado. Tá? A segunda continha aqui, depois do negativo, daria 0,05 também aproximadamente. E teríamos aí que a diferença entre esses dois valores seria de 0,692, tá? Que é o valor dessa área, né? Então aqui seria 0,692 unidades de área aproximadamente, já que eu estou trabalhando com a exponencial e, que é um número irracional. Perfeito? Vamos lá então fazer alguns exercícios para praticar, né? Então a gente continua, né? Volto a dizer, são os métodos de integração que a gente já viu anteriormente, tá? Então vamos ver aqui o primeiro. Suponha que f' de x, né, ou f maiúsculo de x, seja f de x. E ele fala o seguinte, a f maiúsculo de zero, vamos lembrar isso aqui é antiderivada ou primitiva. A antiderivada da f de x para 0 é 3 e para 2 é 7. Ele quer aqui, qual é a área abaixo de f de x acima de 0 e 2? Se a f de x ela é maior ou igual a 0, tá? Se ela é positiva. Bom, ele está querendo que a gente faça a integral de 0 até 2, tá? Letra A aqui, de 0 até 2, da f de x dx. Tá? F de x dx. Como que fica essa expressão? Ela fica f maiúsculo de x, que é a antiderivada, calculada de 0 até 2, né, nos parâmetros de 0 até 2. Logo, a gente faria, para resolver esse cálculo de área, a gente faria a f de 2, a primitiva para 2, menos a primitiva para 0. Ele forneceu isso para a gente, ó. Ele falou que a de 2 é 7 e a de 0 é 3. Então, 7 menos 3. Então, nossa área aqui é 4 unidades de área. Passou a régua? Fechou. Tá? Letra B. Qual é a interpretação gráfica de f de 2 menos f0 das primitivas se fx tomar valores positivos e negativos? Tá? O que acontece se você tomar valores positivos? No caso, isso aqui é área com sinal. Tá? Área com sinal. Eu preciso tomar cuidado. A diferença entre as duas, se elas sumem valores ali negativos, você vai ter uma área com sinal. Tá? 2. Suponhamos que f seja uma função negativa com uma antiderivada f maiúsculo, tal que a f1 é igual a 7 e a f3 é igual a 4. Qual é a área, um número positivo, né, entre o eixo x e o gráfico de f acima, tá, acima de 1 e 3? Então, ele já trouxe aqui os resultados. Né? Qual a área, número positivo, entre o eixo x e o gráfico de f de 1 a 3. Tá? Bom, ele quer a integral de 1 a 3 da função f dx. A gente vai pegar, então, a primitiva de f de 1 até 3. A gente vai fazer a f3, tá? Menos a f1. E nós teríamos aqui, nesse caso, 4 menos 7. Teríamos aqui o resultado de menos 3. Isso aconteceria por qual motivo? Por qual motivo? Porque você tem uma integral com sinal. No caso, eu teria que inverter esses valores. Ou seja, é uma área com sinal. Toma cuidado. Tá? Mas fazendo o que ele pediu aqui. É isso. Então vamos lá. Nos exercícios de 1 a 4,
Esboce a região abaixo do gráfico da função e encontre sua área usando o teorema fundamental do cálculo, parte 1. Bom, pessoal, vou deixar que vocês façam o gráfico, né, usando o GeoGebra, usando o software, fazer a construção. Eu vou me definir aqui para o cálculo da integral, né, não vou fazer a representação gráfica. Mas a 1, né, o que nós teríamos aqui na 1? Ele quer a área, né? Ele quer que a gente calcule a área. Então, o que ele quer na 1? A função é x ao quadrado e o intervalo é de 0 a 1. Ele quer a integral de 0 até 1 de x ao quadrado dx. Então, primeiro, quem é a primitiva de x ao quadrado, a antiderivada? É x ao cubo sobre 3. Isso vai ser calculado de 0 até 1. Extremo, né, dos limitantes de 0 a 1, teremos 1 ao cubo sobre 3, menos 0 ao cubo sobre 3, que vai dar 0. Nós teremos, então, 1 terço menos 0, que dá 1 terço unidades de área. Perfeito? Temos a 1 feito. Vamos fazer a 2. A 2. A f de x é 2x menos x ao quadrado no intervalo de 0 a 2. Então, ele quer a área, a gente quer a integral de 0 até 2 de 2x menos x ao quadrado dx. Precisamos da antiderivada disso. Quem que é a antiderivada de x ao quadrado, né, de 2x? É x ao quadrado. Quem é a antiderivada de x ao quadrado? É x ao cubo sobre 3. Vou precisar isso nos limitantes de 0 a 2. Tá? Então, para 2 vai ficar 2 ao quadrado menos 2 ao cubo sobre 3. Menos 0 ao quadrado menos 0 ao cubo sobre 3. Perfeito? Teremos aqui igual 8 menos 8 terços menos 0. Né? Aqui já zera tudo. Então, nós teremos que essa área, 8 menos 8 terços, é a mesma coisa que 24 menos 8 dividido por 3. Nós teremos, então, aqui 16 terços de unidades quadradas. Essa é a 2. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer, então, a 3. Para treinar. A 3, f de x igual a x elevado a menos 2 no intervalo de 1 a 2. Então, ele quer a área, então vai ficar integral de 1 até 2 de x elevado a menos 2 dx. Primeira coisa, primitiva. Né? A primitiva de x elevado a menos 2 é menos x elevado a menos 1. Tá? Lembra ali que você, no processo de integral, você soma 1. Né? Então, menos 2 soma 1 fica menos 1. E você vai calcular isso nos limitantes de 1 até 2. Tá? Então, teremos aqui menos 2 elevado a menos 1 menos 1 elevado a menos 1. A gente chega nessa expressão aqui. Então, teremos menos meio, que é 2 elevado a menos 1 é meio, tá? Mais, olha, vence mais, professor, menos com menos mais, né? Mais 1. Tá? Então, menos meio mais 1 dá meio positivo. Então, meio de unidade quadrada é aí o valor dessa segunda área. Vamos ali para o exercício 4. Tá? Exercício 4. A função é a cosseno e o intervalo é de 0 a π sobre 2. Tá? Então, a integral de 0 até π sobre 2. Lembrando, π sobre 2 é 90 graus. Tá? Cosseno de x dx. A primitiva, então, a antiderivada do cosseno é seno de x. E a gente vai calcular de 0 até π sobre 2. Tá? Vai ficar cosseno. Cosseno não, desculpe. Seno de π sobre 2 menos seno de 0. Tá? Seno de π sobre 2. Seno de 0? É seno de 0. Seno de π sobre 2 é 1.
Seno de 0 é 0. Então a gente chega aqui em uma unidade de área, ou uma unidade quadrada para o valor da nossa área, né? Para o valor aí da nossa integral. Perfeito? Vamos fazer mais alguns? Deixa eu ver quantos eu deixei. Deixei esse, vou fazer alguns desse daqui e depois eu deixo para vocês aí estarem treinando. Vou escolher alguns, né, porque tem alguns que são mais simples, tem alguns que não são tão simples. Vamos pegar aqui alguns casos bacanas, né? Deixa eu ver aqui qual que é um caso bacana. Eu vou pegar esses casinhos mais chatos aqui no final. Essas aqui são mais simples, até a 12 tá tranquilo. Eu vou fazer a 13, fazer a 14, fazer a 15, vou fazer a 16. As outras são todas potências mais fáceis, mais tranquilinhas. Tá? Vamos fazer as mais complexas. Vamos lá, 13. Então a gente gasta muito tempo fazendo as mais simples e não faz as complexas. Ele quer a integral, ou a área, de 0 até 4, da raiz de y de y. Primeira coisa, raiz. Eu vou reescrever a raiz. Tá, gente? Raiz de y é y elevado a meio. Vai ficar assim. Agora, qual é a primitiva, né? A antiderivada de y elevado a meio? Bom, primeiro, né? Você vai somar 1. Vai ficar y elevado a meio mais 1. Né? Meio, você soma 1 aqui, né? Vai somar 1. Você vai ficar 3 sobre 2. E divide por 3 sobre 2, que é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. Então, a primitiva de y elevado a meio é 2 terços de y elevado a 3 sobre 2. Tá? E você vai calcular isso nos parâmetros 0 e 4. Tá? Vamos ver quanto que vai dar isso. Então, igual, essa área vai ser igual a 2 terços vezes 4 elevado a 3 sobre 2, menos 2 terços vezes 0 elevado a 3 sobre 2. Bom, essa parte aqui toda vai dar 0, né? 0 elevado a qualquer coisa é 0. Você vai ficar com 2 terços de 4 elevado a 3 sobre 2, né? Que é a raiz cúbica de... raiz cúbica não, desculpem, raiz quadrada de 4 elevado ao cubo. Opa, isso aqui vai dar uma coisinha bonita, tá? Por que vai dar coisinha bonita? Porque 4 elevado ao cubo, 4 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 ao quadrado elevado à terceira. Então, 4 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado à sexta. Tá? Então, ficaria aqui 2 terços vezes a raiz cúbica de 2 à sexta. Por que isso aqui é importante ou bacana, né? Tirar a raiz quadrada é você pegar esse cara aqui e dividir pelo índice aqui. Então, se você tem 6, divide por 2. Você vai chegar em 2 terços vezes 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 8. Então, você vai ficar 2 terços vezes 8 e vai chegar em 16 terços de unidades quadradas. Tá? Bom, lembrando, tá, pessoal? Isso tudo é igualdade, ou seja, eu estou dizendo que isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. Tá? Então, 16 terços é igual a todo o restante que está expresso ali. Por que eu fiz essa? Porque envolve fração e a gente sabe que quando envolve fração o pessoal trava, né? O pessoal não gosta muito de fração. Não sei porquê, né? Que dá trabalho, na verdade é essa, né? Tem fração, tem um trabalhinho a mais. Então vamos lá para o 14. 14, integral, né, de 1 até 8. Integral de 1 até 8. Da função x elevado a 4 terços. dx. Vou fazer o mesmo processo, né? Então aí a primitiva de x elevado a 4 terços vai ficar x. 4 terços você vai somar 1, vai dar 7 terços. Você vai dividir para os 7 terços, que é multiplicar por 3 sétimos. Tá? E a gente vai ter que calcular isso de 1 até 8. Bom, nos parâmetros de 1 a 8, a gente vai ficar 7 terços de 8 elevado a 7 terços menos 3 sétimos vezes 1 elevado a 7 terços. Fica assim a nossa integralzinha. Tá?
Aqui vai dar um trabalho grandíssimo, até que não, tá? Vou conseguir simplificar. Então vai ficar aqui, e eu já vou usar aqui, vou fazer aqui no cantinho, vou pegar esse carinha aqui, fazer aqui pra gente. Tá vendo? 8. 8. 8 é 2 ao cubo, tá? Então quer dizer que, deixa eu pegar aqui um espacinho maior. 8 é 2 elevado ao cubo. A gente tem 8 elevado a 7 terços. Quer dizer que 8 elevado a 7 terços é a mesma coisa que 2 ao cubo elevado a 7 terços. Né? Já que 8 equivale a 2 ao cubo, 2 ao cubo elevado a 7 terços é igual a 8 elevado a 7 terços. Multiplicação de potências, né? Ou potência de potência, né? Multiplica os expoentes. Então, 8 elevado a 7 terços é igual a 2 vezes, ou 2 vezes, né? 3, ou 2 vezes, 2 elevado a 3 vezes 7 terços. E aqui simplifica de 3 com 3, ou seja, o bacana daqui é esse. 8 elevado a 7 terços é igual a 2 elevado a sétima. Olha que lindo. Isso aqui é bonito. Tá? Então, você teria aqui 3 sétimos vezes 2 elevado a sétima. Menos 1 elevado a 7 terços é 1. Então, você vai ter aqui menos 3 sétimos. Independente de quanto que for. Tá? Continuando. 2 elevado a sétima, 2 a quinta é 32. Então, é 64 é 128. A gente vai ter aqui 3 vezes, ou 3 sétimos vezes 128, menos 3 sétimos. Tá? 3 vezes 128, a gente vai ter 300 mais 60 mais 24. Tá? 300 mais 60, 360, mais 24, 384 sobre 7, menos 3 sétimos. Tá? Teremos daqui, então, 387, 384 menos 3 vai dar 381 sobre 7. Tá? 381 sobre 7, será que ele é múltiplo? Não, 381, será que ele é múltiplo de 7? Será que ele é divisível por 7? Vamos verificar, né? Eu vou fazer 381 dividido por 7. Não, não é. Não dá um número bonito, né? 381 dividido por 381 dividido por 7 dá um valor quebrado, então eu vou deixar aqui 381 sétimos como nossa unidade diária ao quadrado. Tá? Resultado da 14. Alguns detalhezinhos ali com potências, expoentes fracionários que devemos tomar um pouco de cuidado. Tá? Vamos lá para 15. Questão 15. Vamos ver qual que é a 15. Opa, cadê? Sumiu tudo. 15. De 1/16 a 1. Integral de 1 sobre 16 avos a 1 de t elevado a 1/4 dt. Maravilha. Bora fazer. Bom, integral, né, ou primitiva de t elevado a 1/4, né, vai ser t, somou 1 aqui, você vai ter 5/4. Certo? 5/4 você vai ter aqui e vai multiplicar por 4/5. Tá? De 1/16, meus parâmetros, até 1 inteiro. Então, vamos substituir, vai ficar 4/5 vezes 1 elevado a 5/4, menos 4/5 vezes 1/16 elevado a 5/4. Né?
vai ficar a nossa expressão aqui bonitinho. Bom, vou brincar com esse cara aqui. Esse cara aqui, ele dá brincadeira. Tá, vamos fazer ele aqui. Primeiro, o que é 1/16 avos? 1/16 avos é 16 elevado... Vamos fazer de outro jeito. 1 sobre 16. O que é 1 sobre 16? É 1 sobre... O que é 16? É 2 elevado à quarta. Tá? Então, 1 sobre 16 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 4. O que eu fiz? Inverti. É 1 sobre 2 elevado à quarta, né? 2 à quarta é 16, eu coloquei para 2 elevado a menos 4. Ou seja, 1 sobre 16 elevado a 5 quartos vai ter que ser igual a 2 elevado a menos 4 elevado a 5 quartos. Cair naquela situação da multiplicação de potências. Tá? Então isso aqui é proposital. Bom, então quer dizer que 1 sobre 16 elevado a 5 quartos vai ser igual ao produto de menos 4 vezes 5 quartos. Esse 4 simplifica com esse 4, vai ficar 5 vezes menos 1. Então dá 2 elevado a menos 5. Tá? A gente chega nisso daqui. Bom, aqui nós temos 1 elevado a 1 quarto, 5 quartos, que vai dar 1. Então a gente vai ter 4 quintos menos 4 quintos vezes, né? Vezes 2 elevado a menos 5. 2 elevado a menos 5, 2 elevado a menos 5, 2 elevado a quinta, né, é 32. Como é menos 5, vai ficar vezes aqui 1 sobre 32. Tá? Então a gente chegaria aqui 4 quintos menos 4 sobre 5 vezes 32 é 160. Tá? É 160. A gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum, né? Ou jogava tudo isso na calculadora, né? Mas o mínimo entre 5 e 160 é 160. 160 por 5 é 32. 32 vezes 4. 32 vezes 4, nós teremos aí 32 vezes 4, 128, 128 menos 4, né? Que vai dar 124 por 120. Certo. É isso mesmo? Deixa eu ver se eu não errei. Não. É isso mesmo. Né? Dá para simplificar aqui por 2. Né? Você vai ter 62 por 80. Dá para simplificar por 2 de novo, que é 31 sobre 40 unidades quadradas. Tá? Outra continha aí chatinha, devido aí à sua complexidade, utilizando aí as potências, né, de expoentes fracionários. E vamos então para o nosso último exercício, o 16. Tá? O 16 você tem raiz de 4 a 1 de t elevado a 5 meios. Tá? Note que integral de 4 a 1 de t elevado a 5 meios. É isso? 5 meios. 5 meios de t. Note que os extremos estão invertidos. Tá? Quer dizer que o resultado disso aqui vai ser negativo. Tá? O resultado dele será negativo. Eu posso fazer, lembre-se que eu posso fazer menos a integral de 1 a 4. Inverter o sinal. Beleza? Primitiva de t elevado a 5 quartos. Vai ficar t elevado a 7 quintos. Né? Somou 1. E aqui vai ficar multiplicado por 5 sétimos. Isso vai ser calculado de 4 até 1. Né? Vou inverter. Vai ficar 5 sétimos de 1 elevado a 7 quintos menos 5 sétimos, tá, de 4 elevado a 7. Opa, não é 7 quintos, não. Não é 7 quintos, é 7 meios. É 7 meios isso aqui. Aqui é 2.
2,500. Não, pera. 7,5. 7,5. Pronto, agora sim. Tá? Dá para fazer com essa potência aqui, ó. Dá para brincar com essa potência. Por quê? 4. 4 é 2 ao quadrado. Tá? Você tem 4 elevado a 7 sobre 2. Então, 4 elevado a 7 sobre 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado elevado a 7 sobre 2. Multiplicação de potências vai simplificar isso com esse. Então, 4 elevado a 7 sobre 2 é a mesma coisa que 2 elevado a sétima. 2 elevado a sétima, a gente já fez essa conta hoje, 2 a quinta é 32, 64 é 128. Tá? Então a gente vai ter aqui igual 2 sétimos, né? 1 elevado a 7 meios é 7 meios, né? 2 sétimos, desculpa, menos aqui 2 sétimos vezes os 128, certo? 128. Que é igual, então, a 2 sétimos menos 2 vezes 128 é 256, né? 256 por 7. Posso juntar, note que isso aqui vai dar menos 254 por 7. Vamos ver se dá para fazer, eu presumo que não, né? Presumo eu que não, mas 254 dividido por 7 não dá um número exato, né? Dá um número fracionado. Vamos deixar aqui unidades, né? No caso de área. Perceba que deu resultado negativo. Por que deu resultado negativo? Porque eu fiz do maior para o menor. Tá? Fiz do maior para o menor. Perfeito? Se eu tivesse feito a integral de 1 a 4 de t 5 meios de dt, você chegaria no resultado oposto a isso. Tá? Você chegaria ali em 254 sobre 7. Tá? Vale lembrar isso daqui. Tá? Vale recordar isso que a gente conversou naquela hora, que é uma das propriedades. Então, se você inverte os extremos, você inverte o resultado da integral. Tá? Eu poderia ter calculado de 1 até 4? Poderia, só que eu teria que colocar o sinal de negativo, porque de 1 até 4 dá o resultado positivo. Certo? Só fiz isso aqui só para lembrar, né? Uma observação. Tá? Uma observação. Tá? Uma vai ser o oposto da outra. Certo? Pessoal, lembrando aí, estudem, né? Treinem. Eu deixei aqui mais algumas, né? Tem uma sequência boa de exercícios. Eu fiz aqui a 13, a 14, a 15 e a 16, tá? Mas estou deixando uma sequência boa aqui de exercícios para vocês treinarem, né? Fiz essas que envolvem a parte mais envolvendo frações, que eu sei que pega um pouquinho, mas eu estou deixando aí uma sequência boa de exercícios para vocês, usando exponenciais, trigonométricas, tá? Treinem, bonitinho, tentem fazer, qualquer dúvida me mandem aí que eu vou estar ajudando, certo? Grande abraço e até mais, fui!